Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre o número π. Mas da onde ele veio, né, como ele surgiu, vamos falar sobre isso hoje. Então aqui nós podemos ver que eu tenho uma circunferência, né? Essa circunferência ela tem um comprimento, então se eu for medir, né, colocar uma régua aqui, enfim, for usar algum instrumento para medição, né, eu vou descobrir que ela tem um tamanho, né, então toda essa volta aqui, todo esse comprimento da circunferência, né, onde nós podemos pegar então essa circunferência e digamos que a gente consiga esticar, né, todo esse comprimento aqui, então nós teremos o comprimento da circunferência. Ao mesmo tempo, nós também temos, né, a largura da circunferência, que é chamada de diâmetro, ok? Então nós temos aqui o comprimento da circunferência, que é essa parte, essa linha branca, e o diâmetro dela. Se nós pegarmos o comprimento da circunferência e o diâmetro, né, então o comprimento da circunferência, ó, comprimento da circunferência e o diâmetro, ok? Nós teremos que, se nós dividirmos o comprimento da circunferência pelo diâmetro, nós vamos encontrar um valor. E se vocês podem fazer isso em casa, pega qualquer circunferência, tá? Mede ela, depois mede o diâmetro e faz essa divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Vocês vão encontrar um número que é aproximadamente 3,14. Né? Alguns vão encontrar um número um pouco diferente, mas sempre em volta desse valor, né? Porque depende muito da minha precisão na hora de medir. E esse número ele é interessante. Por quê? Se eu pegar em 1650 a.C., segundo o papiro de Hind dos egípcios, né, eles descobriram esse número como sendo 3,1. Então notem, em 1650 a.C. foi descoberto que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dela dava 3,1. Andando um pouquinho na história aqui na nossa linha de tempo, nós podemos ver que em 250 a.C. Arquimedes descobriu 3 casas decimais, ou seja, ele pegou qualquer circunferência, dividiu pelo diâmetro dela e encontrou exatos 3,141. Dando um pulinho na história, em 480 depois de Cristo, né, um outro matemático, o Zhu Shongzhi, né, descobriu 7 casas decimais. Notem que o número já aumentou. Com o passar do tempo, 1424 d.C., um outro matemático descobriu 16 casas decimais. E tudo isso com cálculos braçais, não existia computador nessa época. Em 1596, um outro matemático, Ludolf van Soylen, descobriu 35 casas decimais. E em 1794, Georg von Vega descobriu 126 casas decimais desse valor, né? Ou seja, do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E em 2013, né, a gente dá um salto aqui, a Universidade de Santa Clara University descobriu exatos, dividindo os comprimentos da circunferência pelo diâmetro, descobriu um valor de 3,14, 15, 20, 92, 6 e vai embora, né? Exatamente, eles descobriram 8 quinquilhões de casas decimais desse número. Não cabe aqui na tela, né? É um número muito grande, tá? Então, só que tem uma coisa interessante. Esse número de 3,14, 15, 92, né? Ele nada mais é do que o comprimento da circunferência, né, divididos pelo diâmetro. E aí tem um detalhe. O comprimento da circunferência, em grego, é chamado de perímetros, né, que em português é a palavra perímetro, ok? Mas notem uma coisa interessante. Em grego, perímetros, né, como a gente fala em grego, ou perímetro em português, que é um nome que tem origem grega, por isso é igual, né, muito semelhante, ele tem a letra π, ok? Que é essa primeira letra, a letra epsilon do alfabeto grego, a letra rho, iota, mi, epsilon, tau, rho, omicron e sigma. Tá? Então temos aqui a palavra perímetro em grego, né? E aí tem uma coisa interessante, né? O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro são exatos aproximadamente 3,14, 15, todo aquele outro número que nós já vimos, né? E do grego perímetro, né? O matemático William Jones, em 1706, tá, nomeou esse número como π, em homenagem, né, aos gregos lá e a letra grega π. Né? Então temos a palavra perímetro em grego
π. Então o matemático William Jones, em 1706, nomeou esse número fantástico que aparece em qualquer circunferência. Tá? Bom, e aí, pessoal, temos uma coisa interessante. O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π, que é o nosso 3,14, 15, 9, 26 e vai embora. Né? Só que tem uma coisa interessante. Eu posso, desse π, né, eu consigo gerar a fórmula do comprimento da circunferência. Ou seja, eu tendo algumas informações da circunferência, eu consigo descobrir o tamanho exato desse comprimento, desse perímetro. Né? Notem aqui que eu quero descobrir a fórmula da letra C, do comprimento. Então o D que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Né? Então nós vamos ter que o comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro. Né? O diâmetro, para quem não lembra, é esse cara aqui do meio, ó, essa distância aqui, essa largura, né, da circunferência. Só que tem um detalhe. O comprimento da circunferência, né, que é o que a gente quer descobrir nessa fórmula, tem um detalhezinho. Aqui nós temos o diâmetro. O diâmetro é composto por dois raios, que é a metade do diâmetro. Né? Então eu posso substituir esse D aqui por dois R's. Né? Um R para cá e outro R para cá. Fazendo essa substituição, notem que eu tenho que o comprimento da circunferência é igual a π2R. Né? Como isso aqui é uma multiplicação, é π vezes 2 vezes r, a gente pode reorganizar e teremos a fórmula do comprimento da circunferência, ou seja, 2πr. E aí tem uma coisa legal, né? Lembrando que uma pizza é redonda e uma pizza boa tem catupiry, temos a fórmula do comprimento da circunferência como sendo k2, que é o 2 em inglês, πr, ou seja, k2πr. Ô professor, como assim agora? Como é que eu vou usar essa fórmula? Vamos fazer um exercício? Tá? Então o comprimento da circunferência é dado por k2πr. Né? Comprimento é igual a 2πr. Por exemplo, esse exercício. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 km sobre uma pista circular. Então a pista é circular. Ele deve percorrer 500 km nessa pista, que tem 200 metros de raio. Então o raio aqui vale 200 metros. Ok? E qual é o número aproximado de voltas? Ou seja, quantas voltas ele tem que dar nessa pista para percorrer os 500 km? Note que o comprimento da circunferência é dado pela fórmula k2πr, onde o π é aproximadamente 3,14, que eu vou usar aqui. O raio dessa minha circunferência é de 200 metros, ou seja, é 2 vezes 3,14 vezes 200. Né? Fazendo essa continha, nós vamos obter exatos 1.256 metros. Né? Mas como eu quero percorrer quilômetros, eu vou transformar esses metros em quilômetros, onde eu vou ter 1,256 quilômetros. Ok? Então, para eu saber quantas voltas eu tenho que dar numa pista que tem como comprimento, como perímetro, 1,256 km e eu quero percorrer 500 km, basta eu dividir 500 por 1,256. Tá ok? Fazendo essa divisão, né, nós vamos obter exatos 398,089 mais alguns números, tá? De voltas. Como eu quero percorrer 500 km, eu tenho que dar aproximadamente 399 voltas, porque com certeza eu tenho que dar um pouquinho mais que essa volta para percorrer os 500 km. Ok, pessoal? Então aqui é o número de voltas. Espero ter ajudado vocês e essa é a fórmula do comprimento da circunferência.